Bom dia, oitavo ano. Mais uma aula de matemática. O nosso assunto é subconjuntos reais. A gente já vinha falando do conjunto dos números reais, antes até dos outros conjuntos numéricos, e depois a gente já iniciou esse assunto dos subconjuntos, e eu vou voltar aqui um pouquinho porque eu vi dúvida na galera, tá bom? Então vamos partir do princípio, professora, o que é um subconjunto? Galera, olha só. Se um conjunto A está contido em um conjunto B, dizemos que A é subconjunto de B. Vamos partir para um exemplo? Vamos fazer um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo fácil. Vou representar por diagrama. Não tá muito bonito, né? Perceberam? Estou fazendo aqui a representação de um diagrama, tá bom? Para representar o conjunto dos números naturais. A gente sabe que esse conjunto é infinito, né, turma? Eu vou colocar aqui os primeiros elementos, tá bom? Então, esse conjunto é o 0, 1, pertencem a esse conjunto o 2, o 3, o 4, o 5, infinito. Beleza. E todos esses elementos do conjunto dos números naturais, eles pertencem também ao conjunto dos números reais. Esse conjunto aqui, é um conjunto maior. E todos esses elementos pertencem também a esse conjunto. Claro que outros elementos, outros números também pertencem a esse conjunto, tá bom? Mas no meu exemplo aqui eu vou falar só dos naturais. Então, oitavo ano, nós dizemos que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números reais. Eu fiz aqui para vocês entenderem melhor um exemplo de subconjunto, ok? Claro que existem outros subconjuntos, tá? Então, recapitulando, o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números reais, tá bom? Beleza, professora, já estou entendendo o que é subconjunto. Então, vamos falar numa linguagem assim mais fácil, mais simples? Um subconjunto é uma parte de um conjunto, ou seria um pedaço, tá bom? E aí a gente vai aprender também a representação por intervalos na forma geométrica e na forma de conjuntos. Professora, mas por que a gente está aprendendo essas representações que antes a gente não via? Né, turma? A gente não fazia essas representações não dessa forma como a gente vai fazer agora, quando a gente falava de outros conjuntos numéricos. Então, beleza, vou responder para vocês o porquê dessas representações agora. Vamos pensar aqui no conjunto dos números naturais. Se eu falo assim, galera, eu quero que vocês representem aí um conjunto dos números naturais maiores que 7. Olha que moleza. Naturais maiores que 7, 8, 9, 10, 11, 12. Claro que é infinito, né, gente? Tá bom? Então, esses são os naturais maiores que 7. Show! Agora, se a gente fala do conjunto dos números reais, e eu peço, turma, quem são os números reais maiores que 7? Vamos partir do princípio aqui do primeiro. Vamos pensar que o primeiro é o menor número maior que 7. Oitavo ano, quem é o menor número maior que 7? E aí? Talvez alguém possa responder, professora, o menor número maior que 7 é o 7,1? Vocês acham que é, gente? É o 7,01? É o 7,0001? É o 7,0001? Galera, olha só. Isso aqui é um exemplo, tá? Oitavo, olha o que eu quero dizer para vocês. Numericamente, é impossível responder essa questão. Eu não sei ali, eu não consigo representar em forma aqui de algarismos o menor número maior que 7, quando a gente fala de todos os números reais, né? Só para relembrar, gente, que o conjunto dos números reais
Deixa eu colocar aqui para vocês, aqui embaixo, ó. Todos os racionais são todos aqueles números que a gente representa em forma de fração. União com todos os irracionais são todos os números que a gente não coloca em forma de fração. A união desses dois grandes conjuntos são todos os números reais, ok? É esse conjunto aqui que a gente chama de conjunto dos números reais. Então, nós já aprendemos esse conjunto, tá bom? Então, esse conjunto dos números reais, ele preenche a reta numérica. Lá no número natural, ou no número inteiro, vamos pensar aqui no inteiro, positivo e negativo. Eu tenho zero, à direita do zero eu tinha os positivos, né? À esquerda do zero os negativos. Correto, turma? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, né? Menos 1, menos 2, menos 3. O conjunto dos números reais, ele preenche toda essa reta, ok? E cada pedaço desse a gente pode chamar de intervalo. Então, vamos voltar aqui que eu abri um parênteses, né? Ó, vamos voltar aqui. Eu tinha perguntado para vocês o que eu queria todos os números maiores que 7. E aí eu estava dizendo que partindo aqui do princípio do primeiro número maior que 7, ou melhor, o menor número maior que 7, é impossível eu representar numericamente esse número. Então, essas representações a gente pode fazer dessas formas, tá bom? Existem outras formas, mas a gente vai estudar essas duas principais representações, que é a forma geométrica e a forma de conjuntos. Então, vamos aqui para esse exemplo mesmo do 7. Nessa forma geométrica, galera, é na reta real. E a gente vai destacar o trecho da reta, o pedaço da reta, que visualiza os pontos do subconjunto em questão, do subconjunto da pergunta. Então, vamos aqui para o exemplo, ó. Eu vou destacar o 7, vou fazer uma bolinha aberta no 7, ó, 7. E aí, eu pinto, eu destaco a minha reta. Claro, se são maiores que 7, eu vou aqui pintar para a direita. Turma, eu já representei na minha reta numérica todos os números reais maiores que 7. E aí é muito importante que a gente sempre vai trabalhar com essa bolinha, tá bom? Essa bolinha aí é o elemento da extremidade, que vai estar de acordo com a pergunta. Quando é maior ou menor, a bolinha é aberta. Agora, se ele falar que pode ser igual também, a bolinha é fechada. Então, vamos recapitular aqui, gente. A bola aberta indica que o elemento não pertence ao conjunto. Então, aqui, quando ele fala números reais maiores que 7, o 7 não pertence a esse conjunto. São todos os números maiores que 7. É o próximo. O 7 não pertence a esse conjunto, tá bom? E quando a bolinha for fechada, indica que o elemento pertence ao conjunto. A gente vai ver daqui a pouquinho a bolinha fechada. Então, eu já fiz a representação geométrica dos números reais maiores que 7. Agora, vamos para a representação em conjunto. Olha como a gente representa, turma. X pertence ao conjunto dos números reais. Professora, que X é esse? Agora, gente, vai entrar aí uma incógnita. Na forma de conjuntos, nós faremos o uso de uma variável, tá? Variável X, que pertence a um conjunto numérico, que no nosso caso é o conjunto dos números reais, né, gente? Que é o conjunto que a gente está falando. E tem que estar condicionado a um determinado intervalo. E todas essas informações devem estar confinadas entre chaves. Vamos lá, então, ó. Vocês já perceberam que tem símbolos matemáticos e a gente precisa saber esses significados, tá bom? Vocês acompanhem esses significados lá na página 65, vem o símbolo e o significado. Então, vamos fazer a leitura, ó. X pertence aos reais. Tal que X é maior que 7.
fecha chaves. Sempre dentro das chaves. Eu vou fazer como conjunto A, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas eu estou chamando de conjunto A. Galera, difícil essa representação? Turma, existe uma variável x que pode assumir qualquer valor real maior que 7, tá bom? Então, x são todos os números maiores que 7. Vamos para o próximo exemplo? Próximo exemplo pede os números reais menores e ou iguais a menos 9. Então, percebam que menos 9 é o ponto notável extremo do subconjunto, ok? Vou usar essa caneta aqui que a pontinha é mais fina, ó. Vou colocar o menos 9 por aqui, tá bom? Fazer ali uma bolinha na reta. Só que tem um detalhe. Quando ele fala que pode ser igual a menos 9, essa bolinha representa sempre a extremidade, ela precisa ser fechada. A bolinha fechada, a gente já sabe que ela indica que o elemento pertence ao conjunto. Então, como pode ser igual a menos 9 pertence ao conjunto. E são todos os números menores também que menos 9. Se é menor que menos 9, tem que ir para a esquerda, né? Do menos 9. Então, a gente vai destacar o lado esquerdo do menos 9. Olha, turma, já fiz a representação geométrica desse subconjunto real. Que subconjunto é esse, professora? O que ele pediu, os números reais menores e ou iguais a menos 9. Agora, vamos fazer a representação na forma de conjuntos. Vou chamar de conjunto B, tá bom? X pertence aos reais, ao conjunto dos números reais, ok? Tal que o x, turma, agora precisa ser menor ou igual a menos 9. Fechei chaves. Tudo bem? Então, fizemos a representação geométrica e na forma de conjuntos desse intervalo. Próximo, terceiro exemplo. Deixa eu arrumar minha folhinha. Os números reais maiores e ou iguais a 4 e menores que 13. Turma, note que o 4 e o 13 são os pontos notáveis extremos desse subconjunto, ok? Então, agora eu tenho duas extremidades. Eu tenho 4 e tenho 13, tudo bem? E percebam também que o 4, ele pertence a esse conjunto, enquanto o 13 não pertence, porque o 4, ele disse que pode ser igual. O 13 é só menor, né? Menor que 13 significa que o 13 não pertence, tá bom? Então, são todos esses números menores que 13. O 13 não pertence ao conjunto. E são todos os números maiores que 4 e também ou igual a 4, tá? Vamos lá, então. Tenho duas extremidades. Bolinha fechada no 4, ó, bolinha fechada no 4. Deixa eu fazer com a ponta fina. Bolinha aberta no 13. Fiz a bolinha mais para cima, né? E, ó, a gente destaca o intervalo pedido. Destacando, gente, destaquei aqui o trecho, tá bom? De acordo com a pergunta. E aí, gente, beleza? Molezinha ou difícil? Vou chamar de conjunto C. Representação por conjunto. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que, vou colocar aqui o X no meio. No meio que eu falo que eu vou colocar os dois números das duas extremidades aqui, tá bom? O 4 e o 13. E agora eu preciso usar o símbolo de menor e de maior. Deixa eu usar aqui meu rascunho para dizer algo para vocês. Vou colocar aqui só um pedacinho. É porque eu vou destacar isso aqui porque eu sei que tem gente que confunde. Eu posso dizer assim, ó, 3 é menor que 4, isso está correto, ok? Essa leitura, 3 é menor que 4, porque eu fiz essa leitura
da esquerda para a direita, tá bom, gente? Quando a gente faz da esquerda para a direita, a gente lê 3 é menor do que 4. Agora, se eu leio da direita para a esquerda, ó, eu leio 4 é maior que 3. Então, percebam que o mesmo símbolo eu posso ler menor ou eu posso ler maior. Depende do sentido. Então, se eu leio nesse sentido, 3 é menor que 4. Se eu leio nesse sentido, 4 é menor. Ih, gente, calma aí que eu me perdi. 3 é menor que 4, falei certo. 4 é maior que 3. Ok, pessoal? Por que eu estou falando isso? Ó, eu coloquei aqui, na parte de conjuntos, eu destaquei esse pedacinho do símbolo menor, porque eu sei que a galera confunde, ó. Coloquei o X, coloquei aqui meus dois extremos, tá? Que é o 4 e o 13. Então, a gente já sabe que os números precisam ser maiores ou igual a 4, não é isso? E menores que o 13. Então, quando eu leio do X para o 4, olha só, X precisa ser maior ou igual a 4. E o X, vou ler do X para o 13, precisa ser todos os números ali menores que 13. Então, eu fiz essa leitura, ó, do X para cá e do X para cá. Vou ler de novo, hein? X maior ou igual a 4, X menor que 13, tá bom? Agora, se eu for ler tudo no sentido da esquerda para a direita, eu leio, olha, turma, X pertence ao conjunto dos números reais, tal que 4 é menor ou igual a X. E X é menor que 13. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Galera, fizemos as representações na forma geométrica, na forma de conjuntos. Qualquer dúvida, me chama lá no chat, tá? Eu vou fazer outro vídeo com correção dos exercícios. Um beijo, até a próxima aula. Até o próximo vídeo.